Eu desisto. Para mim chega, o mercado me venceu. Tá? Eu não vou mais brigar com ele. Se você vem sendo impactado com os vídeos que eu venho colocando aqui, muito obrigado. Tá? Muito obrigado pelos feedbacks, das pessoas que realmente estão começando a entender o mercado, começando a ganhar dinheiro, mas para mim não tá dando. Eu vou parar. E eu quero te mostrar no vídeo de hoje justamente por que eu vou parar e quais os motivos pelos quais. Primeiro ponto. Há 8 anos eu sou operador de mercado. Durante 4 anos eu perdi todos os meses, consecutivamente todos. Não tive um prazer de um mês positivo, mas 4 anos eu consegui reverter todos esses prejuízos, pagar todos os prejuízos, começar a pagar DARF e sair bem na frente. Só que durante todo esse período eu nunca consegui, e eu acho isso bizarro, performar bem entre os períodos de dezembro a fevereiro. Nunca consegui. Por que motivo? Porque minha janela de tempo operacional é entre 9 da manhã, tá, às 11h30. Só que dentro desse período que de dezembro a fevereiro, 11h30 começa a abrir o Dow Jones. O Dow Jones começa a abrir a partir desse horário aqui, ó, de dezembro a fevereiro. E eu estou acostumado com o mercado a abrir nas 10h30 o Dow Jones. E o que é o Dow Jones? É onde entra o fluxo direcional do mercado. É onde o gringo entra ali realmente com mais poder de controle no mercado, de direcional. E aí, como minha janela operacional é até 11h30, porque ali dentro desse período eu vou ali, vou buscar meu filho, vou almoçar e tudo mais, mesmo ele não tendo aula dentro desse período de dezembro a fevereiro, eu decidi para mim que minha janela é só até esse período. Então eu não opero mais do que isso. E aí quando o Dow Jones abre às 11h30, bagunça o meu cenário. Se você tirar aqui, ó, e ver, dentro de 9h55 às 11h35, às 11h30, o mercado ficou 1h30 lateral. Até esperar o fluxo direcional do mercado entrar aqui, ó. E isso bagunça um pouco, porque eu chego aqui no computador para dar uma analisada no mercado, para me preparar às 7h30, 7h40 da manhã. Então, até chegar às 11h30, já vão aí quase 4 horas de relógio. E já é muito, já tem um desgaste já de você ficar na tela, já ficar esperando a oportunidade e tudo mais. Então, acaba me complicando bastante. E quando o Dow Jones abre às 10h30 e meu fluxo ali de operações é até 11h30, acaba que é melhor. E isso eu posso provar até com um relatório, sabe? Se você for ver aqui, ó, antes de aparecer esse, deixa eu te mostrar no período certo, tá? Eu não tirei aqui para manipular absolutamente nada, eu só quero trabalhar exatamente o período certo. Eu vou pegar aqui, ó, dezembro, só para você não ver o relatório antes de eu te mostrar, porque já estava aqui já configurado no período certo, ó. Pronto, vou dar um OK, ele vai carregar, ó. Percebam bem, dezembro a fevereiro, tá? Eu não queria que vocês vissem o relatório anterior, porque eu vou mostrar agora, só para não estragar a surpresa, tudo bem? Observe, de dezembro a fevereiro, ó como é a minha curva, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E eu não performo bem, e isso durante 8 anos, meus relatórios são exatamente assim, ou são assim, ou são negativos. E se eu não parar, eu quebro. Então eu paro. E aí isso ainda me mantém vivo. Né? Esses períodos de down draw, dentro de dezembro e fevereiro, esse é meu período de down draw. Agora percebam bem, se eu pegar aqui de novo, vou pegar antes de dezembro. Tá vendo que a data tá primeiro dos 12? Agora eu vou pegar antes. Vou pegar aqui, ó, novembro de 2025, 30. E vou pegar 3 meses antes, dezembro, novembro no caso, vai ser mês 8, não é isso? Mês 8. E aqui 2025 e aqui, 11h30, ó. E vou soltar o relatório. Observem bem a diferença. Isso eu tenho durante 8 anos. Durante 8 anos é isso. E eu não posso ser contra as estatísticas frente ao que eu faço. Eu acho bizarro, juro para vocês. Eu não queria que isso acontecesse. E tanto é que eu continuo operando no mercado. Mas eu não posso negligenciar os meus dados analíticos. Se eu não posso negligenciar e sei que meu período de down draw é durante esse período, de duas a uma. Ou eu paro, como é que eu vou fazer agora? Fevereiro vai ter carnaval aí, feriado também, bolsa e tudo mais. Eu paro de operar índice, vou dar um foco melhor em mercado internacional, que realmente eu estou performando muito melhor, principalmente no ouro, venho performando bem lá, e outros ativos, do que o cenário do índice. Eu posso dar até uma atenção ao dólar, mas índice não dá.
eu não posso ser negligente a isso. 10h30 para mim, quando volta a partir de março, vai ser melhor. E aí eu consigo fazer as minhas operações. Se você perceber, o mercado aqui, ó, no dia 9, no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, ele ficou 9h55 às 11h30 parado, travado, lateral, esperando o Dow Jones abrir, que é o fluxo direcional de gringo ali. Ó. Foram 1 hora e 35 minutos. Então isso há um desgaste muito grande, onde você às vezes está até esperando movimentação de alta, como eu falei na sala, pessoal, para mim o contexto é de alta, mas você às vezes fez uma operação aqui, fez outra operação aqui, o mercado não desenvolve, isso ali vai te tirando munição. Presta atenção como se o mercado fosse um 38, né, de 6 tiros. Pô, você dá uma, dá outra, dá outra, pô, você tem 2 tiros ainda para dar, você já está desesperado, porque você não atacou ali o oponente, não conseguiu neutralizar, e aí você já fica bastante preocupado. É mais ou menos isso que acontece comigo no mercado dentro desse período. Eu não vou ser negligente de continuar sabendo que em 8 anos eu sou assim. Então esse é meu período, como qualquer operador tem um período ruim. E isso você precisa se conhecer. Eu acho isso e tenho convicção que é a coisa mais importante de você ter um diário de operações e ter uma planilha estatística para saber qual é o seu período ruim. Tá? Se é tanto em uma parte de um horário, qual você performa melhor? Na parte da manhã ou na parte da tarde? Qual ativo você vai melhor? Então, se eu estou tendo uma melhor performance no mercado internacional, tudo é dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, então eu vou para lá. E notem bem, o cenário aqui desse mercado foi um cenário fácil até, eu já tinha precificado isso. Tem um prova viva que no dia de ontem, né, no domingo, no dia 8, hoje é 9, eu já tinha precificado, mandando um panorama ali para os meus alunos, falando, pessoal, é um cenário de alta. E aqui eu mostro para vocês, de forma muito clara, o porquê era um cenário de alta. Vou botar um gráfico de 60 minutos e observem bem. O mercado, deixa eu pegar aqui vou botar um indicador aqui, deixa eu tirar isso aqui. Notem aqui, ó. Aí eu vou pegar o outro aqui, a gente bota junto aqui, ó, indicador, às vezes a pessoa me pergunta qual indicador é, insere o indicador, vem aqui em Coin, Wave e adiciona o padrão, tá bom? Percebam bem o que eu venho falando aqui várias e várias vezes, ó, não existe volume maior no final, só isso você mata pau no mercado aí, só isso, né? Não existe um alto volume desse entrar no final, como não existe um carro abastecer o tanque aqui e chegar na outra cidade, no outro caminho, com um tanque mais cheio do que ele abasteceu. Não faz sentido. Então, só isso, eu não preciso te explicar nem Elliott, nem o Wyckoff, nem o SMC para te mostrar que era alta hoje. Observem bem, o mercado faz um movimento de impulsão e fica o quê? Depois lateral, movimento de causa, logo em seguida efeito. Era alta. Eu vou pegar aqui, ó, nessa alta aqui, movimento de impulso, um gráfico de 60 minutos aí, e vou fazer uma retração e perceba, ó, o mercado para ali mais ou menos, ó, entre o 61 e o 7640. Tá vendo? Aqui no caso tá no 7860. Se eu botar o 7640 aqui, só para ficar mais alinhadinho, ó, 7640. Max, qual é o correto? O 7640, pessoal, ele é a inversão do 23,6, tá bom? Eu particularmente gosto muito desse 23,6, aí eu coloco a inversão dele. Você vê que o mercado chegou lá, ó, montou o candle que você quiser aqui no Price Action e fez um candle de impulsão, quebrando um topo anterior. Perceba de uma forma muito simples, ó, um Price Action junto com SMC e uma teoria de Dow, ó, ele quebra essa máxima, faz um pullback, ó, e dá continuidade. Mais ou menos isso. O que é que aconteceu? Hoje foi um cenário ruim de operar? Em tese, pelo tempo sim. Por isso que eu não tive estatística boa hoje. Só que se você olhar um contexto de mercado, gráfico diário aqui, ó, notem bem, eu estou em uma onda 1, 2, 3 de Elliott, isso aqui é uma onda 4. Nítida e fácil de observar. Com esse candle aqui, ó, dando a absorção com alto volume lá no gráfico de 60. Então, tudo condizia para um mercado de alta. Se eu pego no gráfico de 5 minutos, o que é que ele está fazendo aqui no gráfico de 5 minutos? Ó? Essa região lateral. Onde dentro dessa região lateral, se a gente for olhar, vou botar no gráfico de linha, só para ficar melhor ainda. Ó. No gráfico de linha, você vê o mercado fazendo o quê? Captura de liquidez a nível inferior, quebra de estrutura, vai e volta para testar. Algo muito simples, pessoal. E aí o mercado vai embora. Aonde foi que eu errei hoje no mercado? Um simples erro, foi algo muito simples de verdade. O tempo todo eu vinha comentando no cenário de alta, do qual não era fechamento de gap. Primeiro porque eu não acredito, né, que o mercado tem que fechar o gap.
Não é obrigado, mas está vendo esse altíssimo volume no final do movimento? Volume maior no final não faz sentido, né? Inclusive, o próprio pessoal da sala comentou, Max, esse alto volume está grande. Eu concordei, eu falei, de fato. É exatamente por isso que eu queria o quê? O cenário, o mercado faria uma captura de liquidez e aí acionaria. Só que aí o mercado, como o Dow Jones abre somente a partir das 11h30 agora, ele preferiu ficar lateral. Eu errei na leitura? Não, o mercado de certa forma fez uma captura de forma muito simples, abaixo da mínima, absorveu, secou o volume e assim deu continuidade, voltou, testou e foi embora. Simples. O que é que eu fiz aqui? Eu fiz uma operação de venda para quê? O mercado simplesmente buscar um pouco e ir. Era uma captura de liquidez de forma mais efetiva, onde eu tinha um cenário onde o dinheiro estava todo posicionado embaixo. Como é que eu analiso, Max? Esse dinheiro todo posicionado embaixo. Vou pegar um retângulo aqui e você vai dizer para mim, presta atenção, aonde tem mais briga no mercado? Como é isso, MX? Aonde tem mais movimentação? Abaixo do meio desse retângulo ou acima? Abaixo, não está abaixo? Dentro dessa segmentação você percebe, o dinheiro está mais embaixo, a briga, a aceitação do mercado foi toda mais abaixo. Então, o mercado ele vem aqui e quebra uma máxima de forma muito sutil, tá vendo? Quebrou uma máxima aqui. Qual era o meu cenário? Ou ele vem aqui, nessa região onde teve o maior acúmulo, tá? E sobe, e estaria dentro dos conceitos de Wyckoff nesse segmento, ou o mercado ele faria essa movimentação de absorção aqui, pois primeiro o mercado absorve de forma preliminar, faz uma armadilha e depois sobe. Isso é um ciclo de Wyckoff, como também a gente pode precificar um ciclo de Elliott, onde o mercado faz uma parada, faz uma onda 4 e depois faz isso e volta. Era esse cenário que eu queria para hoje. O que é que faz diferente? O Dow Jones abrindo 11h30 faz com que o mercado ele monte uma posição durante muito mais tempo. Ele passou 1 hora montando uma posição. Então, é tempo suficiente para ele conseguir fazer essa movimentação de alta. Então, se o Dow Jones abrisse às 10h30, creio eu que ele faria uma movimentação errática, justamente enganando a galera falando que ia cair, para depois voltar a subir. É um cenário com o qual eu estou acostumado, o relatório diz isso, e é justamente isso que eu estou fazendo, parando ali de operar durante esse período, porque eu sei que minha performance volta, e eu tenho que ter a consciência de entender esse cenário. Se você comprou, não interessa o fato de você ter comprado, não interessa a justificativa que você dê. O que interessa, no final das contas, é o seu relatório. Como é que tá? Se o relatório diz performance, aí tudo bem, aí eu posso parar para te escutar. Mas se você chega para mim e falar, claro que era compra, eu também sabia que era para subir. E eu tenho prova viva disso. Eu tenho um vídeo mostrando no dia anterior que eu também acreditava na compra e eu estava muito fidedigno a isso. Mas eu tenho que te mostrar que não vale a pena você achar que vai saber todos os dias operar e todos os dias você vai ganhar e num dia você perde tudo. O importante e o bom operador é saber, sua estratégia no longo prazo é vencedora? É. Se é vencedora, bolete e tenha um relatório positivo e faça isso e me mostre, tá bom? Max, mas aqui é uma conta simulada. Não é uma conta simulada, isso aqui é uma conta de copy trade. Tem pessoas validando isso aqui é mais bizarro ainda. A pressão que tem dentro disso aqui é absurda. De ter um relatório público e mostrar um relatório público para as pessoas. A Nelógica olha para isso aí. Eu sou parceiro Nelógica, tá? Eu sou parceiro da XP Investimentos. Então, ambas as empresas olham para isso aí e falam, como é que está o Max? A XP ainda em um grau até maior, justamente pelo fato deles ter acesso à minha conta real lá. Então, isso é mais bizarro. E o objetivo da XP é não ter pessoas que divulguem o mercado de day trade e divulguem de forma que nem ganhem isso, sabe? Que não vivam isso. Então, não é esse meu segmento. Então, justamente pelo fato disso, eu tenho essa pressão de estar performando bem. Entendendo isso, eu prefiro dar uma recuada. Pois o mercado ele realmente era contextual para alta. Ele pontuou isso. Se você perceber, o ponto de maior absorção do mercado de forma muito simples foi aqui. Onde ele parou. Olha que legal. O que é que eu queria? Pô, Max, se tu conseguiu enxergar isso, por que tu não comprou? Justamente pelo fato
do Dow Jones abrir às 11h30 e eu vi o mercado com baixa efetividade compradora. Por quê? Pô, se o Dow Jones abrisse de verdade às 10h30, esse candle de impulsão aqui que foi feito às 10h40, ele seria o candle de realmente o mercado fazer o segmentação de alta. O que é que foi que aconteceu? Ele precisou de mais 1 hora de relógio, pessoal, né? Quase 1 hora, 45 minutos lateral. Então, como eu estou acostumado ao mercado após a abertura ser mais rápido, o que é que acontece? Eu falando aqui com o pessoal da turma, eu falei, pessoal, não estou vendo, a partir desse movimento de alta que o candle de 5 minutos deu, o mercado ter efetividade compradora, realmente a compra se manter mais presente. Eu estou vendo o mercado vir e defende. Aí quando ele chegou esse candle aqui, tá vendo a regra de coloração? Eu falei, olha, aqui deve ser a armadilha da liquidez criada. Se você perceber, o mercado nivelou topos diversas vezes, 1, 2, 3, 4. Então, ele arrastando aqui para cima seria exatamente o que? Uma captura de liquidez. O mercado faria o quê? Um rompimento dessa região para depois fazer a movimentação de alta. Eu não estava errado dentro dessa leitura. Consequentemente, o que me falhou um pouco foi justamente a noção de entender que o mercado ficou 1 hora lateral, o Dow Jones entraria e ele não precisaria mais fazer essa movimentação de queda para depois subir, pois já tinha passado um tempo de 1 hora lateral. Então, era o tempo da causa necessária para fazer a movimentação de alta. É justamente por isso. Se eu tivesse aqui operando à tarde, no período da tarde, após o Dow Jones, após ver o mercado fazer uma movimentação de alta dessa, e aí ele começa a fazer uma cunha descendente dentro dessa região de compra, dessa região compradora aqui era compra. Observe a diferença do mercado de forma muito sutil no gráfico de 1 minuto que ele fez. Ele chegou lá no ponto da defesa compradora, que foi essa absorção aqui. Vou traçar uma linha. Observe onde o mercado segurou lá. Eu gosto muito do corpo fechado. Vou colocar. Ele chegou e rapidamente ele fez um candle de impulsão na região. E foi embora. É isso que eu estou acostumado às 11h30. Onde eu faço toda a leitura, o mercado chega no ponto da demanda, que foi exatamente esse daqui, o mercado faz uma ignição mostrando reatividade da região, que realmente ali é uma região de defesa, e vai embora. Então, se você tem os meus gatilhos milionários, se você não tem e tal, isso aqui já deu um gatilho de entrada, aqui deu outro gatilho de entrada, está no gráfico de 1 minuto, mas só estou mostrando a sensibilidade. Para você perceber o quanto eu performo dentro dessa visão de mercado, porém o que me atrapalha muito é o tempo demandado entre as 10 horas da manhã que abre o mercado à vista aqui no Brasil até o Dow Jones que é 11h30. Então é 1 hora e meia que o mercado fica montando posição sem a necessidade de fazer as verdadeiras capturas de liquidez que eu estou acostumado. É isso que está acontecendo. Então, dentro desse cenário aqui, notem, o mercado aqui ele fez, observem bem, esse dia que ele também me pegou, onde ele fez essa puxada de queda abaixo da mínima, notem bem, e ele ficou dentro desse período das 10h30, 10h30 até 11 horas lateral. Eu não estou acostumado com esse tipo de cenário onde 10h30 executa, o mercado faz uma captura de liquidez a nível inferior e aqui ele já fazia uma movimentação para subir de forma muito simples, sem precisar ficar de uma forma mais embolada aqui. Ele não fica assim. Então, quando ele ficou, eu comprei aqui e ele ficou aqui pipocando. Eu falei, pessoal, o mercado fez uma armadilha, né? Fez uma captura de liquidez a nível inferior, fez uma absorção, mas eu não estou vendo a efetividade da compra. Isso está me deixando um pouco de náuseas. Geralmente eu falo isso, um pouco de náuseas. Porque eu não estou conseguindo enxergar esse mercado fazendo a alta dele aqui. Max, mas ele montou um contexto de acumulação no ciclo de Wyckoff. Justamente onde era para o caso, ele nem precisava fazer isso. Do que eu estou acostumado, não precisava disso tudo. O mercado ele já fez a acumulação aqui. Aqui seria a armadilha. Ele não precisava de fazer essa reacumulação. Só que ele fez, e isso me trouxe um pouco de náusea e falei, pessoal, saí. E foi justamente nesse dia que eu saí nessa operação aqui, eu tinha comprado aqui em cima, estopei curto mesmo, porque eu já não estava mais acreditando, o mercado depois foi
Só por isso. Então percebam, a performance minha cai, isso eu tenho ciência, isso é muito bom você se conhecer como operador, saber as suas estatísticas, seu período operacional, seu ativo predileto, sua especialidade em qual tipo de método e também os dias que você vai melhor. E aí você entender que os dias ruins que vai ter, se você tiver um padrão igual a mim, é até interessante, porque o problema você sabe, ó, dentro desse período não rola. E é o que está acontecendo, e aí é justamente que eu estou te mostrando qual contexto que o mercado está inserido, do qual, quando ele já tem o gringo aqui no meio, já tem o Dow Jones aberto, o mercado vai, testa a demanda, testa a oferta e vai embora. Mas quando não tem, ele acaba atrasando um pouco mais, né? Essas movimentações logo retas na abertura, depois ele trava até a abertura e depois anda. Então, isso aí me tira um pouco do eixo. É justamente por isso que eu estou passando para você uma lição de mercado, de operador, de um cara que já vive de mercado, para que você também busque se profissionalizar, busque também entender suas estatísticas e saber que o mercado não é todo dia um mar de rosas. Fechou? Se você curtiu de verdade o vídeo, clica no link abaixo. Se você não viu ainda, né, não sei se eu comentei no início desse vídeo, mas a nossa imersão dia 23 de março vai ser sensacional. Estou criando ali uma apostila com todos os pontos de compra e venda, todos os desenhos que o mercado faz para poder executar lá. Tá? Vou deixar o link abaixo já para que você possa garantir seu ingresso ali. Só são 40 vagas, já tem poucas ali restantes. Então, são bem limitadas ali, né? Eu coloquei justamente um limite de vendas, que é quando atingir, o site já bloqueia, já não permite mais a compra. Fechou, galera? Tamo junto, curte aí abaixo. Valeu!